12 sinais que o seu marido é um abusador. Reconhecer sinais de um parceiro abusador é crucial para proteger-se e buscar ajuda em situações de relacionamentos abusivos. Aqui está uma explicação breve de cada um dos sinais. Número 1. Comportamento controlador. Ele tenta controlar suas ações, decisões e relacionamentos pessoais, restringindo sua liberdade e autonomia. Número 2. Ciúmes excessivos. Ele demonstra um ciúme doentio e desconfiança constante, invadindo sua privacidade e monitorando suas atividades e contatos. Número 3. Isolamento social. Ele tenta afastá-la de amigos e familiares, diminuindo seu apoio e redes de suporte, tornando-se sua principal fonte de influência e controle. Número 4. Manipulação emocional. Ele usa táticas manipuladoras, como chantagem emocional, para controlar seus sentimentos e ações, jogando com suas emoções para alcançar seus objetivos. Número 5. Críticas constantes. Ele faz críticas frequentes, humilhações e comentários depreciativos para minar sua autoestima, fazendo você duvidar de si mesma e se sentir inferior. Número 6. Explosões de raiva. Ele tem acessos de raiva intensivos e imprevisíveis, podendo se tornar verbalmente ou fisicamente violento, propagando medo e criando um ambiente de terror. Número 7. Comportamento possessivo. Ele age de maneira possessiva, considerando você como uma propriedade dele e limitando consideravelmente sua liberdade. Número 8. Controle financeiro. Ele controla suas finanças, restringindo seu acesso ao dinheiro ou exigindo que você preste contas sobre seus gastos, tirando sua independência financeira. Número 9. Desculpas e promessas vazias. Após um episódio de abuso, ele se desculpa e promete que vai mudar, mas o comportamento abusivo persiste, manipulando sua esperança de que as coisas possam melhorar. Número 10. Isolamento emocional. Ele se recusa a expressar emoções ou mostrar empatia, deixando-a com uma sensação de solidão e desconexão emocional, fazendo você se sentir desprezada e sem apoio emocional. Número 11. Ameaças e intimidação. Ele usa ameaças, intimidação ou violência para controlar e manter poder sobre você, deixando você com medo e vulnerável. Número 12. Negligência ou abuso infantil. Ele demonstra comportamentos abusivos em relação aos filhos ou demonstra negligência em relação ao bem-estar deles, colocando-os em risco emocional, físico ou psicológico. É importante lembrar que, infelizmente, essa lista de sinais ainda não está por fim, e cada caso é único. Se você identifica esses comportamentos em seu relacionamento, considere buscar a ajuda de profissionais especializados, como terapeutas, assistentes sociais ou organizações de apoio a vítimas de violência doméstica. Sua segurança e bem-estar são fundamentais e ninguém merece estar em um relacionamento abusivo. Procure ajuda o quanto antes.
Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que você acredita que precisa dessa informação. Muito obrigada a você e nos encontramos nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Violência contra a mulher não é só física. Dentre as previsões da Lei Maria da Penha, existe sim a violência psicológica. Pode acontecer nos relacionamentos curtos ou longos. O casamento durou 21 anos, né? Lá pelo 10º ano é que começou, digamos, a violência psicológica. O agressor não tem perfil, não importa a classe social, idade ou status. Ele é aquele cara que tu conhece e a última coisa que tu vai pensar é que ele vai ser um cara abusivo, agressivo. Essas histórias podem acontecer mais perto do que a gente imagina. Me insultava mesmo, usando palavras pesadas e sempre assim numa ira muito forte. E podem até acontecer com a gente. Eu vivi um relacionamento abusivo. Eu vivi um relacionamento abusivo. Ele era muito intenso, sabe? Muito presente. Pra mim parecia assim meio que uma história de novela, assim, sabe? Uma história de cinema. Não é de uma hora para outra, né? Na verdade, ele sempre teve esse jeito de fazer muita piada, ser muito irônico, fazer às vezes umas brincadeiras maldosas. Eu acreditava que como é que um cara ia se interessar, né, por uma mulher que tinha recém tido um bebê de outro cara e tinha outro filho também já. Eu não me recordo direito o nome do filme. Não é Dormindo com o Inimigo? Eu passei por essa cena. Não sei até que ponto eu acreditava nisso ou foi algo que ele conseguiu colocar na minha cabeça, porque ele sempre dizia que eu tinha que ser grata a ele, que quem era o cara que ia fazer o que ele fazia por mim. Nas festas, quando ele bebia, eu já ficava sempre mais apreensiva e tensa. Então, assim, era normal uma cadeira rolar longe. E daí ele falou assim, não vou te dar a chave do teu carro. E daí eu falei, tá, mas o carro é meu. Palavras grosseiras, de humilhação. Me chamou de vadia, na frente de todo mundo. E esses atos que iniciam verbalmente, no mais das vezes, acabam se transformando em lesões físicas, em agressões físicas. Eu abri a porta e eu fui sair do carro. Botei o meu pé pra fora, ele me puxou, eu bati minha cabeça, o meu óculos voou longe. Ele já tinha me jogado contra a cama, já tinha me segurado contra a parede e posto a mão na minha boca assim com força, sabe? Pra eu não gritar, porque eu gritava às vezes. Ele tinha muitas crises de ciúme, ele pegou minha nécessaire e jogou pela janela todas as minhas coisas. E eu te confesso que eu sentia vergonha. Era a única coisa que eu sentia, vergonha. Eu criava justificativas pra viver aquilo, enquanto ele se alimentava de algumas fraquezas minhas. Ficava com medo. Não era um soco na cara, mas era era agressão. E isso eu não via. Às vezes eu chegava a pensar, será que eu não tô sendo ingrata? Eu me fixava nas coisas boas e hoje eu vejo que eram muito poucas. Eu dizia, não, mas a gente gosta de viajar. Sim, a gente viajava, mas a gente brigava. É estranho, a sensação é que a gente não consegue perceber o que está acontecendo ali no momento. Porque é uma espécie de manipulação. Esse mesmo agressor que maltrata a mulher é aquela pessoa que a ampara, é aquela pessoa que diz que a ama, é aquela pessoa que convive com ela, que tem sim gestos de carinho também. Ele dizia que era porque ele me amava demais, que ele não se controlava. É um ciclo porque uma hora tu tá ali no chão, sendo humilhada, catando teu óculos, e a outra hora tu é a mulher mais maravilhosa do mundo. E ele fez isso porque ele não queria me perder. Assim como ele tratava dessa forma em determinados horários, na rua e perante as outras pessoas, ele era uma pessoa maravilhosa. Um pai perfeito, um marido perfeito. Eu tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, exatamente por toda essa angústia e essa pressão. Tu não quer falar pra ninguém, tu não pode denunciar, tu tem medo da pessoa, mas ao mesmo tempo tu gosta, tu se acha útil. E é por isso que a mulher não se vê vítima, muitas vezes. Por mais que aquilo a fira,
muitas vezes ela não se vê como vítima, muitas vezes ela se vê como causadora daquilo que ela vem sofrendo. Foi bem difícil, assim, terminar. Vários vizinhos meus que escutavam as brigas vieram conversar comigo. Não são histórias que simplesmente a gente lê e aí a pessoa diz, deve ter feito alguma coisa para apanhar. Não é assim, não. Eu tive que viver para entender o que é um relacionamento abusivo. Incrivelmente acabou porque ele se deu conta de que ele jamais iria ser o homem que eu queria. Prima facie do amor é o cuidado. A partir do momento que tu não cuida, tu não ama. Então, se tu agride, se tu bate, se tu é capaz de chamar a pessoa que está contigo de nomes que não lhe favorecem, tu não está demonstrando que tu ama. Hoje eu vejo que amor é uma coisa que tu constrói. E para tu construir algo forte, imponente, tu tem que construir com muita dedicação e cuidado. Hoje nós 4 superamos esses relacionamentos abusivos e vivemos o amor de uma forma bem diferente. Nós conseguimos, você também é capaz. Se você vive um relacionamento abusivo, denuncie. Olá, meus amigos, muito boa tarde, que a espiritualidade te abençoe, não é? O Eterno é um, diz o judaísmo. Mas eu já trouxe aqui um ensinamento, não é? Sobre a consorte de Jeová ou do Eterno, a esposa do Eterno. Bom, então que a família do céu abençoe a cada um de nós a partir daqui, nos dando entendimento e sabedoria. Então vamos usar essa live de hoje. Nós estamos vivendo uma época e um período de caça às mulheres. Um período de frieza no chamado casamento ou empresa familiar, matrimônio, como você queira. Desde que eu saí do seminário de teologia e passei por alguns ministérios ou CNPJs, chamado de igrejas, né, dando aula, dando palestra, atendendo e cuidando de mulheres. Claro que a demografia do público, do povo que mais sofre em relacionamentos é mulher e não homem. Não que o homem não sofra. Existem muitos homens aí com o coração destruído, com a alma destruída. E muitos se matam, se suicidam, né? Eu já vi casos de perto. Enfim, mas a questão do casamento em si. O que é o casamento para você? Porque eu conheço um indivíduo que esfregou na cara de uma moça, eu não vou dar nomes aqui, e eu dou graças a Deus que esse, entre aspas, casamento, que nunca foi casamento, chegou ao final. Porque ele chegou a pegar, né, a certidão de casamento e disse, ela só sai daqui por cima do meu cadáver. Daqui ninguém tira ela, ou só com polícia, ou só com um juiz. Porque eu tenho a certidão de casamento, ela é minha. Vem cá, desde quando certidão de casamento, registrada lá no cartório, não é assinada lá pelo juiz na hora do ritual do casamento civil, desde quando certidão de casamento, ela é uma nota fiscal. Desde quando a sua mulher ou o seu marido é um produto, é algo que você comprou. Desde quando? A sua mulher, a sua companheira, ou você mulher e você homem, vocês não são um produto que o outro cônjuge foi andando num shopping da vida, num mercado de seres humanos e você foi lá e pagou e comprou por ele. Primeiro porque a mulher não é escrava. A época dos escravos já passou há muito tempo. Então não se compra ninguém como se comprava antes escravo. Pegava lá o documento, é meu escravo, pronto, estou pagando, é meu. Segundo, porque tanto a mulher quanto o homem não são animais que se laçam num pasto ou num descampado. Joga o laço e pega, é meu, capturei, é meu.
Não. São seres humanos e nós precisamos ter essa consciência para poder mudar o mundo em que nós estamos vivendo. Os índices de feminicídio estão aumentando cada vez mais. Alguma coisa está errada. A lei está frouxa, não é? Supremo Tribunal de Justiça, a Corte Marcial do país está frouxa. Os senadores do Congresso não mudam o Código Penal. E muitos delegados, de tão acostumados que estão com uma agressão física, verbal, aquela coisa toda, não dão mínima quando a mulher vai reclamar. Salvo quando a mulher vai numa delegacia da mulher. Mas também, por outro lado, quando nós vemos o desleixo, que não deveria ser o desleixo dos delegados e dos os escrivãos que estão ali, eles também estão cansados. Parece figurinha repetida de álbum. Parece aquela coisa. Eu já sei, a novela vale a pena ver de novo, que não vale a pena ver de novo. A mulher vai lá toda quebrada, olho roxo, boca rasgada, não é? Vai abrir um boletim de ocorrência, mas quando chega o fulano, ele olha para ela olha para ele, e depois ela desfaz tudo aquilo que ela disse. E diz que não quer dar continuidade no processo do boletim de ocorrência. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando também, sabe? Mas vamos aqui ao que nos interessa nessa tarde também. A questão cristã, religiosa e evangélica. Você já ouviu falar que uma vez que casou, não pode separar senão por adultério? Isso está na lei de Moisés? Você tem certeza disso? Tem certeza? Jesus, ele disse que uma vez que a pessoa casou, ela não pode mais separar? É tão gostoso, é tão maravilhoso, né, mulher? Você que me ouve, homem, quando existe, não vou usar o termo magia, mas existe aquela afinidade, aquela sincronia, aquela beleza, como se fosse os dois ali, bailarinos dançando na mesma sintonia e sincronia, né? Não erra um passo. Quando há essa afinidade, esse amor recíproco, essa troca de amor, de carinho, não é? E não precisa ser um igual ao outro. Os dois têm que ser diferentes mesmo, mas tem que haver o respeito, tem que um aprender com o outro, tem que um polir, não é, os erros do outro. Mas sempre com candura, com amor, com tranquilidade, com paz, principalmente com respeito em todos os sentidos. No olhar, na palavra, no sexo, no relacionamento, na afetividade. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, não é? Mas vamos ao que diz a palavra, não é? Veja só isso aqui. O livro de Mateus, capítulo 19, nós vamos encontrar essa leitura aqui. Eu vou ser rápido. Perguntaram para Jesus acerca do divórcio, não é? Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Que passagem é esse que Jesus está se referindo, homem e mulher? Eu vou ler para você. E é bem aqui no livro de Bereshit, que é o Gênesis em hebraico, que ele vai dizer assim, não é? Al-Ken Yazav. Só um minuto. Ele vai dizer assim, Al-Ken Yazav ish et aviv ve'et imo veda vak beishito vehayu levazar echad. Ou seja, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe,
e apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma só carne. Presta bem atenção nessa parte, não é? Serão ambos uma só carne. Verrayu lefazar echat. Guarda bem essa palavra aí, tá bom? Continuando, Jesus aqui está dizendo, Yeshua. Irmão, tem um irmão que está falando para mim que não se escreve Deus com D e nem Jesus com J. Eu já sei disso, eu tô careca de saber disso, irmão. Mas aqui no Brasil está portuguesado, tá bom? É a mesma coisa que como se eu fosse falar Pedro nos Estados Unidos. Eles não vão entender. Eu vou dizer Peter, ou Peter, ou Pierre na França, tá bom? Isso não é tão relevante assim, ok? Importante as pessoas saberem canalizar que existe um Criador, ok? Isso é o mais importante. Uma outra hora eu falo sobre isso. Bom, vamos lá. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porque o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Jesus, Yeshua mentiu, Yahushua mentiu aqui, ele inventou. O que você acha? O que Deus uniu, o homem não separa. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Aí eles vão perguntar para ele, olha, se o que Deus uniu, o homem não separa, então por que Moisés deu carta de divórcio para eles poderem se separar? Aí Yeshua, Jesus, ele vai rematar dizendo assim, não é? Por causa da dureza do vosso coração, é que Moshe vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, não é? Aí ele vai dizer, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa das relações sexuais lícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos, bom, e aí vai, não é? Vamos entender isso. Que dureza de coração é essa que Yeshua está se referindo? Jesus foi contra o divórcio? Sim ou não? Eu quero te dizer uma coisa, que Jesus não foi contra o divórcio. Eu acredito que não houve um ser mais próximo da mulher do que Yeshua, Yahushua ou Jesus. Não houve um ser neste mundo, não é? Dentre as personagens do conjunto de livros chamado Bíblia, que não tenha se aproximado mais das mulheres, o compreendido, sido empata, colocando-se no lugar da mulher como Yeshua. No caso da mulher adúltera, você já sabe, no caso da Madalena, Maria Madalena, não é? Enfim. Mas por que Yeshua vai dizer por causa da dureza do vosso coração? Presta bem atenção no que eu vou ler para você. Devarim, que é Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, onde Moisés, ele vai tratar sobre o divórcio. E o que ele vai falar? Ele vai dizer assim, em hebraico, Ki ikash, ish, ishach uvealach, verhayam, imlo et mesachen, beinavi kimatsa va erevat, davar, vekhatav, lach sefer, keirut, kiritut, venatam, berayadar, veshilerá, mi beitou. Ou seja, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Ou seja, esta é uma das durezas
do coração do homem no tempo de Moisés. Por quê? No tempo de Yeshua, como no tempo de Moisés, havia, não é, grupos divididos. Ou seja, o grupo do Hillel, eles permitiam ao homem serviço de qualquer pretexto para o divórcio. O grupo de Hillel. Qualquer coisinha que o homem não gostasse, qualquer pretexto que desse na cabeça do cara, ele já dava a carta de desquite para a mulher ir embora. Para se desfazer daquela mulher. Se ela não fez o sexo do jeito que ele queria, sabe? Se ela não fez isso, se ela não fez aquilo. Entende? Uma das coisas que agravou a questão do divórcio, e a mulher também tinha direito de pedir divórcio, era o seguinte: eram relações sexuais ilícitas. O homem querendo fazer isso, querendo fazer aquilo outro com a mulher, e a mulher não estava afim, não queria, não curtia isso. Sabe? Então ela também podia pedir divórcio, a carta de divórcio, para não ficar com aquele cara. Agora tem um outro grupo chamado Shammai. O Shammai, ele só dava a carta de divórcio, ele só aceitava a carta de divórcio se fosse só por causa do adultério. E é esse grupo aqui, o Shammai, que é o que vem perpetuando esse espírito, essa consciência de fazer com que a mulher permaneça num relacionamento, não é? Abusivo, explorador, agressivo, em que os pastores falam para a mulher: irmã, ele adulterou? Irmão, ela adulterou? Ela traiu? Houve traição? Se não houve traição, vocês têm que sentar junto, conversar e dar um jeito. Vocês têm que permanecer junto, porque a palavra diz só por traição, só por adultério. Negativo. Eu acabei de ler para você que o Moisés disse: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, ou seja, a carta de divórcio, que é as duas letras, Gimet e Tet, ou seja, o Gimel e Tet que vai dar Get, que é o contrato de divórcio em hebraico. Então, essa história, não é, de que só pode separar quando tiver traição ou quando alguém morrer. Isso não bate com a realidade dos escritos, porque Moisés viu a dureza do coração do homem de seu tempo. Qual era a dureza? Eu te comprei, você é minha, eu faço com você o que eu quiser. Eu te humilho, eu bato, eu estupro, eu faço sexo de qualquer maneira. Não é assim não. Vamos para a segunda parte, o segundo vídeo. Segundo vídeo. Então Yeshua está dizendo, não é? Yeshua está dizendo em Mateus 19, versículo 8. Yeshua responde para os fariseus. Em grego é legei ou legei autois roti Moses prosten sclerocardian rimon epetrespsen rimin apoisai tas ginaikas rimon ape aques de ou Diogonen Routos. Ou seja, ele está dizendo, não é? Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Por que não foi assim desde o princípio? Não foi assim desde o princípio porque a ideia, não é? O pensamento, não é? Do Eterno, o pensamento do pai, o pensamento da mãe. Por que eu estou
falando do pai e da mãe. Quando nós lemos em Bereshit, isso é para quem está dentro de uma evolução, dentro de uma atmosfera muito espiritual para poder compreender isso. A Será, a cônjuge de Deus, Deus, sua esposa, não é? Vai entender que os dois sexos, masculino e feminino, não é? Tem tudo a ver com uma origem racional, lógica. Ou seja, como pode, se Deus é espírito, ele vai ter pênis? Então, só poderia ter feito uma cópia dele mesmo, a imagem e semelhança, nesses sentidos, nessa espiritualidade, nessa essência toda, esse reflexo. Se ele é um Deus que tem a sua esposa, a Será, a mulher, então deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, sai da esfera do Aion, sai da espiritualidade e vem para esse mundo, não é? Vem para esse mundo como filhos da espiritualidade. Filhos da espiritualidade. Entretanto, eu vou ler para vocês agora aqui algo muito importante que talvez vocês não saibam. Muito diferente daquilo em que o cristianismo tem na tradução bíblica do Bereshit, que é Gênesis, que Deus pegou uma costela do homem e formou ali a mulher. Formou ali então a sua Isha. E o homem Ish, né? Ou Isra, ou Isra. Enfim, a maioria dos pensadores não dão muito crédito para essa linha de formação da mulher. A maioria, não é, dos grandes cabalistas, dos grandes exegetas, né, dos grandes mestres de interpretação do hebraico, acreditam na tradição cabalística do Zohar, que vai dizer assim, olha que interessante isso aqui. Aí você vai começar a entender por que talvez... Faz sentido, gente. Faz sentido. Você vai começar a entender talvez o porquê que você está no seu segundo, terceiro ou quarto relacionamento e está infeliz ainda. Parece que existe uma espécie de maldição. No começo tudo a mesma coisa. Flores, cartas, poesias, jantares, lanchonetes, não é? Danças, praia, presentes. Passou 1 ano, 2 anos, para piorar, ainda faz filho, que um filho não merece vir num casamento tóxico, e aí começa a briga, começa reclamações, ele começa a mostrar as caras dele, ele começa a revelar quem ele é por dentro, começa a humilhação, o xingamento, as agressões psicológicas, as agressões verbais, os abusos sexuais, os abusos de toda a espécie que você nunca imaginou que você ia sofrer. Presta bem nessa outra consciência do judaísmo em relação à alma gêmea, a vinda, não é, do homem e da mulher para esse mundo. O Zohar, o principal livro da Cabala, ensina que antes de descer para este mundo, lá no Aion, no mundo espiritual, não é, a alma tem, ao mesmo tempo, 2 aspectos complementares. Um masculino e um feminino. O Zohar ensina que é assim,
Aqui é a feminina e aqui é a masculina. Essas duas energias no mundo espiritual são uma. Quando o Senhor criou, quando o casal espiritual criou a mulher e o homem, criou um só que um de costa para o outro, assim, tá vendo? Assim, um de costa aqui à frente, um de costa para o outro, né? E dessa maneira foi dividido. Deus não pegou da costela de Adão, não. Homem e mulher juntos, um de costa para o outro. Depois o Senhor separou, viraram de frente um para o outro e se complementaram, homem e mulher. Ok? Então vamos lá. Estas duas metades da mesma alma são as almas gêmeas. Encontrar e se casar com a alma gêmea proporciona a maior plenitude que se pode sentir nesta vida. Mas o verdadeiro objetivo de se juntar, não é, com a alma gêmea não é simplesmente sentir prazer juntas, sabe? A alma gêmea, ela proporciona a maior plenitude que se pode sentir nesta vida. As almas gêmeas podem, não é, atingir o objetivo final da alma neste mundo. A total conexão com a luz do Criador através da transformação espiritual. Como se pode encontrar a alma gêmea? A resposta não está lá fora, entre aspas, e sim dentro de nós. Sabe? O Zohar diz que para encontrar a alma gêmea é preciso merecer, através de se esforçar para ser uma pessoa mais pura. Devemos nos perguntar com honestidade: será que esta é a pessoa certa? Ao fazer esta pergunta, não é? Devemos estar prontos para a resposta, seja ela qual for. Se a resposta for não, precisamos estar desapegados e dispostos a abrir mão daquela pessoa. Caso contrário, não adianta nem perguntar. E não espere por algum sinal. Se a resposta for sim, simplesmente o relacionamento fluirá naturalmente, com continuidade. E dentro das diferenças, precisam aprender a tolerar e amar incondicionalmente ao outro. Amar é um aprendizado constante que inclui amar o pacote completo, tanto o lado positivo quanto o lado negativo da outra pessoa. Então, você está entendendo que o Zohar, o livro da Cabala, que é o livro mais de visão espiritualista, não é? Ensina que o sexo masculino e o sexo feminino, essas duas energias, já estão no mundo espiritual em forma de uma só. Uma só. E na hora do encarne, na hora de encarnar nessa vida, de nascer, esse espírito na dimensão ele vem e ele se separa. Um vai nascer numa família como homem e a outra parte vai nascer em outra família como mulher. Pode ser no mesmo país, pode ser em países diferentes, mas vão nascer. E um dia calha desses dois se encontrarem. Quando eles se encontram, é um fogo no coração, é uma alegria, é uma paz, é uma coisa... Sabe aquela sensação de que, puxa, parece que eu te conheço de algum lugar. Alguma coisa me diz que, eu não sei, eu converso com você, parece que crescemos juntos na infância. Eu sinto uma coisa
Eu sinto uma alegria, uma leveza, eu sinto um prazer quando você chega, quando você está perto. É uma coisa inexplicável. É mais ou menos isso, tá bom, pessoal? É mais ou menos isso. Este é um dos sinais os quais você começa agora a entender o porquê que casais que começaram desde pequeno, na adolescência, na juventude, e namoraram, depois noivaram, e depois se casaram, e estão felizes há 40, 50, 70, 80 anos. Essa também é uma resposta para aqueles casais que se separaram, ou antes de se separar, ela conheceu uma outra pessoa, e essa outra pessoa, num olhar, no sorriso, numa fala, num gesto, despertou, foi uma chave, foi um gatilho que despertou talvez a memória espiritual de vidas passadas. Ou aquela energia da espiritualidade do Aion que saiu de lá e se dividiu, era uma, se dividiu em duas, cada um para um lado. E aí despertou a memória e, meu Deus, que coisa maravilhosa, como me sinto bem com você aqui. Você preencheu o meu dia. É a história de um judeu que casou-se com uma moça muito bonita e começaram o casamento, mas esse casamento não era para ser. Por isso que aí vem a questão. O que Deus uniu, o homem não separa. Mas o que Deus não uniu, o homem não consegue manter unido, manter junto, porque não faz parte. Lembra? O masculino do feminino, cada um para um lado, era um espírito só. Cada um para um lado, não faz parte, não baixa, não é esse. Não adianta, não vai rolar. Pode ter sexo, pode ter fogo, pode ter paixão, não vai rolar. Paixão é diferente de amor. Entende, gente? Então, por isso que Jesus vai dizer, não é? Deixará o pai, a mãe e unirá a sua mulher e serão dois, uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Jesus está sendo muito além do texto literal, está sendo muito além das mentes ali, interrogando ele, testando ele. Ele está indo para o lado mais cabalístico, para o lado mais espiritual, que o que é para ser é, o que é alma gêmea é. Entende? E a história do judeu, ele casou com uma moça muito bonita, os dois jovens muito bonitos, e, desculpa, ele tinha uma relojoaria, mas nunca dava certo, não ia para frente. A relojoaria, a esposa trabalhando com ele, não dava certo, era briga na relojoaria, era briga em casa, era um relacionamento triste e tóxico. Aí ele inventou uma outra coisa, não, eu vou fazer outra coisa, quem sabe isso vai agradar ela, mas não dava. Quando eles se separaram, ele ficou desesperado, entrou em depressão, ficou muito triste e foi procurar um sábio rabino. E ele disse, olha, por que ela agora juntou com aquele homem, ela casou com ele, e a vida dela está maravilhosa, ela está feliz, e o casamento dele está fluindo, e até o comércio dele está prosperando, e comigo não prosperava. Simplesmente porque ela não fazia parte da alma dele. Lembra? Uma alma divide em duas, depois se reencontram. Essa não era o encontro dele. Não era a alma gêmea dele. Você entendeu agora? Dá para entender agora? Dá para ficar mais explanado, esclarecido, mais claro o porquê que a sua ex-esposa é feliz com aquele cara e tudo vai bem, na paz, na alegria, porque ela não era para ser sua e você não era para ser dela. A sua Becheter ou Bechester, a sua escolhida, está em algum lugar. E uma hora você vai encontrar a sua alma gêmea. Para isso não precisa oprimir, bater, humilhar, ficar revoltado, tacar fogo, matar, porque ela não é sua. Ninguém é dono de ninguém, ninguém é propriedade de ninguém. Você está entendendo o que eu acabei de explicar agora?
A história de que Deus tirou a mulher da costela de Adão é conversa para boi dormir. Não bate. A maioria crê na versão do Zohar, da Cabala, que Deus criou a mulher e o homem junto de uma só vez, só que um espírito só, de costas um para o outro. E depois separou. E aí eles se veem e se juntam de novo. Entende? Só que lá na espiritualidade, depois, quando vem para cá, eles se dividem de novo e aí eles vão se reencontrar nessa vida. Por isso que tem casamento que dá certo, tem casamento que não dá certo. Mas e agora? E o casamento que não dá certo? O que é? Casamento que não dá certo, não é? Vamos para o terceiro vídeo. Terceiro vídeo. E como se explica os casamentos que não dão certo? Por que as pessoas estão se separando tanto? Por que existem tantas agressões, violências, feminicídios, abusos de homem para com mulheres, também de mulheres para com homens? Faz o cara de bobo, de trouxa, não é? Vê ali uma oportunidade de dinheiro, de estabilidade, vê o coração bom do cara e aí começa a ter relação sexual, já com o propósito de engravidar, para no futuro separar, tomar casa, tomar carro e receber pensão alimentícia. Infelizmente isso acontece muito. Na contramão, tem muitas mulheres honestas que precisam sim de uma pensão para ela e para o filho e não recebem. Essa é uma das coisas que mais me causa indignação aqui nesse país. As que realmente precisam não recebem, não é? E as que não precisam, as que fazem dos seus filhos um cheque do Estado, não é? As que fazem dos seus filhos um cartão de benefício, não é? Da justiça, a conta de pensão alimentícia, as que compram carro, as que compram casa, as que fazem isso já pensando em tomar dinheiro do cara. Essas aí recebem benefício. Isso é muito triste, porque criança não é um produto. Criança não é um produto para se negociar, não é? Criança não é cheque de juiz e do Banco do Brasil para ninguém. Criança é um ser que tem que ser amado pelos pais, independente da separação. Mas por que isso acontece? O livro de Jeremias, capítulo 17, livro de Jeremias, capítulo 17, e versículo 9, vai nos dizer assim, não é? Akov Halev Mikol Venashu Hu Yadenu, ou seja, enganoso é o coração. E mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Aí vai dizer no versículo 10, não é? Ani Yahiker Hoker Levi Bechen Kilaito Velatet Leishi Kedareko Kedarekavi Kiferi Maala Lavi. Ou seja, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Olha, o coração é falso como ninguém e é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Como fazer então? Acontece o seguinte, o coração é enganoso, o instinto humano é pérfido e cruel. Mas como que as pessoas se deixam enganar? Como? Fala para mim. Através da aparência. Tem uma coisa que Shaul, o apóstolo Paulo, ele coloca e eu vou aplicar aqui agora. O Paulo, ele vai escrever essa carta ao 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 10, que ele vai dizer assim, alô de energemata, alô de energemata, dinameon, alô de propenteia, alô de diacriseis, guarda essa palavra, diacriseis em grego, pneumaton heteron,
Gene glosson alo de emerneia. Glosson. Porque esse vocábulo em grego, diacriseis, é justamente o dom. O que ele está falando aqui no versículo 10? Ele está falando assim: a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas vamos nos ater aqui ao versículo, o dom que é diacriseis em grego, discernimento de espíritos. Por que discernimento de espíritos? Porque enganoso é o coração humano mais do que todas as coisas. Você que um dia desobedeceu a sua mãe, ou a sua tutora, ou a sua avó, ou seu pai, ou seu avô, você que um dia ignorou, gente, existe uma coisa nas mães, principalmente nas mães, é como se elas tivessem um tal de terceiro olho, a intuição espiritual muito poderosa. Quando ela bate o olho no suposto ou no candidato namorado, futuro genro, ela já sente logo: olha, filha, vamos conversar. Esse rapaz não é para você. Claro que muitos pais incorrem no erro do preconceito, da discriminação, porque é negro, às vezes, porque é pobre, ou porque é nordestino. Enfim, tem muito disso. Mas existem afirmativas e assertivas de mães que é como se fosse o próprio Deus falando com você, o próprio Espírito Santo falando com você. Sabe? Eu sei, porque eu passei por isso no meu primeiro casamento. Eu passei por isso. Não foi legal, não foi bom, não escutei a voz de Deus através da boca da minha mãe e paguei um preço desgraçadamente horrível que eu não desejo para ninguém. Não é? Por isso que é importante o dom do quê? Discernir espíritos, não é? O diacriseis. O diacriseis em grego é discernimento. Mas como que é esse dom de discernir espíritos aí, irmão bem? Esse dom de discernir espíritos, gente, não tem nada a ver com aquele ali, o espírito da pomba gira, do preto velho, do Maria Mulambo, do Tranca-Rua. Não tem nada a ver com as entidades de religião matriz africana. Vocês precisam de uma vez por todas pararem de satanizar, não é, a religião do outro, porque vem da África, porque vem de negro. Vocês precisam parar com isso, entende? Vocês precisam começar a aprender e a entender que daimons ou demônios são energias. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. A moça não escutou o pai, não escutou a mãe, e por causa da beleza do cara, do cabelo, do topete, do nariz fininho, do músculo, do peito, da coxa, por causa do virou zoinho, ele é bom de cama, por causa do prazer, por causa da moto dele, o cara arrasa, o cara faz cada coisa com a moto, por causa do carro dele, Playba, por causa da família, tem uma casa aqui, uma casa ali, apartamento na praia, tô de boa, vou dar o golpe. Por causa da aparência. Então há um adágio antigo que diz: por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Deus já avisou através da sua mãe e você não escutou. Deus já avisou através do seu pai e você não escutou. Deus avisou até mesmo através dos seus colegas ou amigos aí do bairro, da quebrada, da rua, mas você ignorou todos eles. Sabe quando a colega vai falar assim: ó, colega, vem cá, esse cara aí não dá, não vai ficar com ele não, porque esse cara aí, isso daí, ele não fica com ninguém, ele só quer pegar, ele só quer levar pro motel, pra cama, pro carro, só. Esse aí não tem compromisso, esse aí já é rodado. E você achou que a sua colega estava com inveja, dor de cotovelo, porque você foi
premiada, foi a sortuda para se lascar para o resto da vida, sem ter terminado os seus estudos, ensino fundamental, ensino médio, sem ter prestado um vestibular ou um curso técnico, sem ter se aprimorado, sem ter se estabilizado na vida, sem ter a sua profissão, sem ter a sua independência. Você foi e se entregou. Atrás do poste, dentro do carro, na pracinha, no terreno baldio, nas baladinhas, nas festas, né? Com muita bebida, com alguma droguinha dentro da bebida. Ai, não sei o que aconteceu. Sabe sim o que aconteceu. E aí, morar junto, casar. E muitos saem fora. Mas vamos lá, vai morar junto. Ele também, sem o menor juízo, responsabilidade. Gente, tem tanto preservativo hoje, tanto método anticoncepcional, o DIU, a injeção, não é? A camisinha. Enfim, só fica grávida quem quer. Ou quando é abusada pelo vagabundo. E aí, não ouviu Deus pela mãe, pelo pai e nem pelos colegas. Rapaz, não vai com essa mina não, que essa mina aí já passou o rodo no bairro inteiro. É mais rodada, é feio falar assim. Mas é assim que as pessoas, as mulheres não se valorizam e acham que estão abafando também. Não é? E aí, vem quem? O inocente, vem a criança, que vai pagar pelo erro, inconsequência, irresponsabilidade, imaturidade, sem vergonhice, sem preparo, sem ter casa, sem ter terreno, sem ter estabilidade, sem ter faculdade, sem ter independência, sem nada. Aí vai trazer uma criança que mais vai ter catarro no nariz, doença, não vai ter lencinho, não vai ter fralda, dependendo do vô, da avó, toma dinheiro de um, dinheiro de outro, ou larga na mão da avó. Ei, você fez filho? A responsabilidade é sua, não é da sua avó não. Não é da sua mãe, nem da sua avó, nem do seu pai. A responsabilidade é sua. A mesma coisa para o senhor. Você que é o rapaz que engravidou a moça. Bom, depois disso, não tem casa para morar, vai morar onde? Num barraco. Que mais chove dentro, que a ratazana divide o espaço, não é? Que os pombos ficam fazendo cocô na cabeça, cheio de rato, de pulga, e quando o córrego pôde da vazão do rio, uma enchente que chove, vai para dentro da casa. Aí você vai lamentar, vai chorar, então você vai pedir, vai encher o saco do PT, do Lula, aí você vai querer direitos, aí você vai querer bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o quê, bolsa não sei o quê, e aí ele vai fazendo filho, porque o governo vai dando. Você acha isso bonito? Você acha isso certo? Seus filhos crescerão com saúde ou crescerão sequelados psicologicamente falando? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, perverso mais do que todas as coisas. Sabe? Moçada, mulherada. Por isso que tem que ter o dom de discernir, conhecer. O Oriente tem uma coisa que para nós do Ocidente é uma coisa horrível. Não casa por amor, casa por uma análise, uma cariação, uma pesquisa, uma investigação sobre os pais do suposto noivo, marido, noiva, esposa. Como eram os seus bisavós, avós, como eram os pais, tem ficha na polícia, é caloteiro, como é o gênio deles, como eles eram, temperamento, agressivos, abusadores, encrenqueiros. Em qual família você está entrando, moça? Em qual família você está entrando, moço? Pensa na avó dela, na mãe dela, era barraqueira? Veja como ela é. Veja se ela segue a mesma sequência de atitudes, de fala, de atos, de comportamentos da avó. Aonde você vai entrar? Vai entrar num relacionamento para ser feliz ou vai se afundar? Para pensar. Discernimento de espírito. Saber quem é que está por dentro daqueles peitos empinados, durinhos, daquele cabelo lindo, loiro, alisado, a chapinha.
escovado, daquela lente de contato, o olho verde, dentes lindos, aquela cintura, aquele bumbum, aquela coxa. Ui, delícia! Quem tá aí dentro? Você sabe quem tá aí dentro? Desse corpo? Aquela morena, aquela mulata eu não posso falar, que é muito feio. Aquela negra, afrodescendente, linda. Aquele cabelo cacheado, lindo, bonito. Aquela cor pecada, aquela boca, né? Aquele corpo, aquele bumbum, aquelas pernas. Mas quem tá por dentro daquilo ali? Quem é que tá por dentro daquilo ali? Você sabe quem é que tá lá? Você conhece a pessoa que tá lá dentro? Ir pra cama, ter prazer, né? Você ter vários... Chegar ao clímax é uma coisa. Mas e depois? Do conviver junto? Abuso, dominação, exploração, traição, toxicidade, estresse, nervosismo, tapas, humilhações, traições. O que você quer para sua vida? Você acha que isso está certo, está legal? Não tá. Agora eu quero que você passe a observar aqui também, não é? Esse vídeo que eu vou colocar para você agora, esse depoimento dessas mulheres sobre casamento tóxico. Tá bom? E a gente volta sobre eu tenho que ficar com meu marido? Porque Jesus disse que o que Deus uniu, o homem não separa. Eu só posso me separar por causa do adultério? Não. Presta bem atenção no que Jesus disse. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Você não é obrigada a viver dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, onde você é violentada, onde você é abusada, onde você se vê numa situação em que você não consegue mais sair. Te bate hoje, amanhã, me perdoa, eu te amo, vem toda sorridente, traz até um bombom, uma flor, um perfume. Mas nunca sai disso. Beijo hoje e porrada amanhã. Beijo hoje e tapa amanhã. Abraço hoje e empurrão amanhã. Presente hoje, prato quebrado, micro-ondas amassado, quebrado no chão. Liquidificador jogado na parede. E você vai se acostumando. O que eles fazem é fazer você ficar preso, você se acostumar à conformidade, achar que isso é bom, isso é legal. E é isso que a igreja não vê. A igreja dos crentes que fica se baseando nisso. Até que a morte os separe. Não está escrito isso, até que a morte os separe. Quem foi falar isso, quem foi lacrar, isso foi Paulo que foi falar isso. A gente vai entender. Tá bom? De uma coisa eu tenho certeza. Deus não quer que você viva, ou seja, uma esposa escrava doméstica, triste e nem um saco de pancada. Isso não é casamento. Isso não é alma gêmea. Isso não é bênção de Deus na sua vida. Bom, então tem duas coisas importantes que é necessário destacar. Moisés deu o direito da pessoa divorciar, porque não é justo que uma pessoa oprima a outra. E olha que naquele tempo o homem tinha total poder sobre a mulher. Como eu disse, os que eram do grupo de Hillel, para eles, qualquer motivo pífio era pretexto para divorciar. Exemplo, se a mulher mostrasse os seus ombros, é motivo para divorciar. Ele não queria. A mulher mostrar o cabelo, é motivo para divorciar, porque existe um consenso, um conceito de que o cabelo da mulher é semelhante aos seus pelos pubianos. É muita intimidade para o outro ver e sentir atração. Rola tudo isso daí. A mulher, quando ia se aproximar na janela, no tempo de Jesus, a janela dela era toda
com ripas de madeira, enxadrez. Ela podia ver quem estava lá fora, mas lá fora não podia ver o seu rosto. Porque se visse, ai, 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 ai. A mulher poderia sair na rua para comprar alguma coisa, um perfume em algum lugar, mas acompanhada de um pajem, de um eunuco, de um pajem, ou de um senhor ancião, ou de uma senhora. Sozinha, nunca. Ai, 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 ai. Por outro lado, os Shamai, esses grupos do tempo de Jesus, só se divorciava através do adultério. Eu vi muitos casos de irmãs evangélicas que apanharam nos seus maridos, que foram maltratadas pelos seus maridos. E muitas morreram. Porque o pastor sempre coloca a história para ganhar dinheiro. Olha, você precisa fazer uma campanha, você precisa fazer isso, Deus vai mudar, Deus vai transformar ele, não sei o quê. Até ele mudar, ele já matou a mulher. Até ele mudar, ele já arrancou os dentes da mulher. Até ele mudar, ela já ficou velha, idosa, cabelos brancos caindo. Então você precisa se libertar dessa toxicidade. Essa história, eu vou contar uma história por parte da minha família. A minha irmã, deixa eu arrumar aqui meu equipar que tá meio feio. Isso, deixa eu falar isso aqui. Nós perdemos uma irmã. O nome dela é Sueli Mendes. Ela foi a irmã mais amada, a irmã mais velha, linda, muito linda. E ela também deixou-se levar pela aparência. No princípio, o cara parecia um príncipe. E depois que fez o primeiro filho, ela não conseguiu mais sair do relacionamento. Ela se apaixonou. Presta bem atenção. Essa história de paixão quer dizer sofrimento. Quem é que vai querer ficar sofrendo em prol do outro? Fala pra mim. Ninguém quer sofrer. Sofrer por uma causa justa ainda vai. Você lutar, né, por uma melhora de casa, por uma melhora de família, até passa. Agora você ficar preso ou presa de coração, de paixão, ficar presa por tesão, por sexo, ficar presa porque o cara é bonito, mas tapeia a sua cara, te humilha, te trai, isso não é amor. Isso é você sabotar a si mesma. Isso é você fazer você mesma de trouxa, de idiota. Isso é você praticar o suicídio involuntário. Todo dia você não sabe se vai acordar viva ou morta. Quando ele chega em casa, você não sabe se ele vai te dar um abraço, ou uma porrada no meio da boca, ou um tapa no meio do rosto, ou um soco, ou te empurrar. Isso não é amor. Paulo vai dizer que o amor supera todas as coisas. Mas que amor é esse? Tem que ser um amor recíproco. Não é um amor que só um fica na esperança, na expectativa de que amanhã ele vai mudar. Todo abusador, todo sociopata, todo psicopata sabe muito bem interpretar, sabe muito bem fazer-se passar por um homem bonzinho, por um homem que, bom, eu já pratiquei o meu exercício, a minha academia, já dei umas porradas, já bati, ou eu já abusei mesmo. Mas agora é hora de ir lá e fazer aquilo. Meu amor, meu amorzinho, e você sabe como que é, me perdoa, eu tenho um problema,
Eu sou vítima de demônios. Foi uma incorporação. Ah, porque meu pai era assim. Está no sangue, está na genética, no DNA. Meu avô era assim, com a minha avó, meu pai era assim com a minha mãe, e está no sangue. Eu não consigo me conter. Não consegue se conter? Vá se internar. Vá procurar tratamento, procurar ajuda. Mas não queira dar continuidade ao péssimo e pérfido e nefasto costume ou hábito de bater no outro, de ofender o outro, de humilhar o outro, de querer se aparecer na frente das pessoas. Para dar continuidade, eu sou assim, eu nasci assim. Não, senhor. Quem está em Deus, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Deixa eu falar para você. E o relacionamento da minha irmã foi horrível. Volta e meia. Tapa, soco, espancamento. Então, separou. Separou só de casa, porque ela ainda estava ligada a ele. E aí, para onde ela foi? Ela foi para a Igreja Universal do Reino de Deus. Passou em outras igrejas. Os pastores falavam a mesma coisa. Vem aqui na campanha tal, na campanha do amor, na campanha da família. Você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer a campanha, você vai pegar um envelope, e eu tenho certeza que isso vai mudar, a sua vida vai mudar. Ela passou anos pegando envelope, orando, jejuando, buscando a Deus, buscando o Eterno, para que o Eterno mudasse o coração desse homem. Se o Eterno não mudou e não pôde mudar o coração de Faraó, coração duro, se o Eterno não pôde mudar o coração do povo de Israel, que ele disse que era um povo de dura serviço, coração duro, quem mudaria o coração dele? Nem oração, nem jejum, nem consagração. Se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Não adianta. É a mesma coisa que o dependente químico. Se ele não mudar, se ele não parar, se ele não ter força interior, ele não muda. No caso desses homens agressivos que batem, vira um vício. Para eles é um prazer, depois vem desculpa, me perdoa, até chora. Eu estou com um caso recente na minha família. Casou, fez isso, igreja, o Senhor, minha amada do Senhor, e o Espírito Santo falava lá, na igreja evangélica lá deles, né? Foi só casar, só foi morar junto. Não pode colocar um pingo de cerveja na boca. Na minha live, lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre bebida alcoólica, que não é pecado. E que até Jesus bebia, não é bebeu, tal. Se não é aprontou, é problema dele. Mas tem gente que não pode colocar uma gota de álcool na boca. Porque se põe, ele tem uma transformação, sabe, na sua psique, drogas psicotrópicas. De todas as drogas que existem hoje, a que mais mata ainda é o álcool. Não é nem a maconha e nem a cocaína. Mas eu não estou fazendo propaganda nem apologia a essas drogas. São ilícitas e pesadas. Mas por que será que a droga que mais mata permanece lícita nos bares, nos mercados? Por que será, né? Você nunca parou para pensar nisso? Tá o time de futebol, tá um churrasco, daqui a pouco o cara bebe, se transforma. Essa pessoa que eu estou falando é jovem. Essa pessoa sabe que não pode beber, bebe quando bebe, mas bebe de propósito. O cara é safado, o cara é sem vergonha, o cara sabe que não pode beber. A bebida para ele é só um gatilho, só para ele soltar, na verdade, tudo que está aqui dentro da cabeça, do coração dele. Empurrar,
empurrar portão, bater, gritar, humilhar, eu sou eu, escrachar. Se faz isso com a mãe, com a irmã, o que dirá com a esposa? Você entende? Então, esse tipo de gente, você precisa saber como é essa pessoa antes do namoro, antes do noivado, antes do casamento. Não importa, ele pode ser um evangelista, um obreiro, um missionário, um pastor, um rabino, o raio que o parta, ele pode ser. Um padre, um padre que casa por aí, escondido, não importa. Um médium, um expositor kardecista, não interessa. Não interessa qual vai ser a armadura ou a máscara que ele vai usar. O importante é você ter o discernimento de espírito. Então a minha irmã ficou presa nessa bolha. E nos seus últimos anos de vida, ela contraiu uma pedra na vesícula, teve crise, quase morreu. Ela rolando pelo chão e ele dizia: eu vou morrer e vou levar você junto comigo, ainda chutando ela. Mas ela acreditava que Deus poderia transformá-lo. Eu gostaria de dizer para você que é evangélica e que está apanhando do seu marido, que é membro da igreja onde você vai, que o pastor sabe e não toma nenhuma atitude porque é um bunda mole, ou porque é um interesseiro, ou porque é um machista e quer receber sempre o dízimo e as contribuições do seu marido. Você não precisa viver essa violência. Você não precisa viver essa desgraça de vida que você está levando. Você é uma mulher, você tem direito de ser feliz. Divórcio. Moisés deu carta de divórcio pela dureza do coração. Sabe? Você tem o direito de se separar. Tem o direito de contrair um novo marido ou de viver livre. Você tem o direito de ter uma vida abençoada e feliz. Um ambiente, um lar de verdade. A maioria das pessoas tem casa, mas não tem um lar. Então, você tem o direito de ter um outro companheiro, uma outra companheira. Você não precisa ficar preso a essa doutrina idiota, a essa doutrina horrorosa de que eu só posso arrumar outro quando ele morrer, porque o pastor falou, a doutrina é essa. Que doutrina é essa? Essa doutrina aí é a doutrina desse cara aqui, ó. Foi Paulo que disse isso. Não é? Aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 7, que ele vai dizer assim. Primeiros Coríntios, capítulo 7. Deixa eu ver que eu já marquei. Opa. Primeiro Coríntios, capítulo 7. Deixa eu só coisar aqui. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 7,39, a mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para a esposa quem ela quiser. No Senhor apenas. A mulher está ligada ao marido por tanto tempo quanto ele vive. Você viu isso aqui escrito na lei de Moisés? Da onde Paulo tira uma coisa dessa? Fala para mim. Não é uma doutrina dele? Não é uma criação dele? A mulher esteja ligada ao marido enquanto ele vive. O que Deus uniu, o homem não separa. Gente, Deus não está por trás de casamento, de vida conjugal. Deus não está por trás de uma casa onde só tem tristeza, dor, humilhação, estupro, abuso, agressão, violência. Deus não está nesse casamento. Entenda que isso não foi a vontade de Deus, foi uma precipitação tua, moça. Uma precipitação sua, mulher.
ou foi uma manipulação de quem esteve ao seu redor o tempo inteiro, tentando trazer você para o mesmo estilo de vida. Pergunta para essa pessoa que te colocou nesse rolo. Quantos casamentos essa pessoa já teve? E por que não fica com nenhum? Não para com nenhum. Nenhum dá certo. Raciocínio lógico. Nunca teve discernimento de espírito. Nunca buscou a Deus. Nunca analisou. Nunca foi nos lugares corretos e certos. Está procurando marido em boteco? Está procurando homem decente em forró? Está procurando homem decente em pagode, em funk? Não vai encontrar. Não que lá não tenha. Lá tem gente decente. Mas é muito difícil você achar um homem decente nesse mundo, nesse meio. No meio da farra, no meio da bagunça. É difícil. Sabe? Geralmente pessoas decentes. Não que não vá no samba, não vá no pagode, não vá no sertanejo. Não é nada disso. Mas geralmente gente decente está com o foco, está com a cabeça focada, está administrando a sua vida, está seguindo os projetos e os planos da sua vida, faculdade, carreira, sabe? Está crescendo, não está vagabundeando em boteco, em bar, tomando cervejinha, uma caipirinha. Deixa a vida me levar, vida leva. Não está pensando em ficar com uma, ficar com outro, ficar com uma, ficar com outro, ficar com um. Porque ele se ama, ele se valoriza. Ele está pensando no amanhã, no futuro, em uma estabilidade, uma casa, uma família. Basta você olhar, ter discernimento de espírito. Veja como ele é, veja os pais dele, veja a família dele, veja o histórico, veja o currículo da família dele. Não vá assim não, moça, se deitando. Contenha os seus instintos hormonais, contenha o seu tesão. Você moça, você moço, porque depois vem uma criança. E é caro. A vida em São Paulo, no Brasil, é muito cara. São muitos impostos. A água está cara, a luz está cara, aluguel está caro, emprego está difícil, salário é uma desgraça nesse país. Cuidado. Colocar um filho no mundo não é brincadeira. Sabe? Então, que fique essa mensagem. Não fique dando crédito ao que o pastor fala. Não, tenha calma, irmão. Nós vamos orar, vou conversar com ele, tudo vai voltar normal. Não vai voltar normal coisa nenhuma. Olha, essas histórias que Deus revelou, Deus falou, Deus profetizou, não é? Que esse é o seu varão, essa é a sua varoa, é conversa para boi dormir. Eu tenho N testemunhos de pessoas que foram nessa onda, nessa crença aí e se ferraram, se lascaram. O pastor não vai na sua casa levar botijão de gás, cesta básica, comida, ele não vai te dar dinheiro para comprar um uniforme escolar, lencinho para comprar fralda, ele não vai te dar dinheiro para... ele não vai te dar um carro para você levar para o posto de saúde, nas consultas com o pediatra, não vai te dar dinheiro para você investir numa escola, num colégio particular, não vai te dar dinheiro, não vai. E só quer que você faz filho para encher a igreja dele. Cuidado com essa história de crescei-vos e multiplicai-vos. Será lá no começo do mundo. Você acha que hoje dá para ficar colocando criança no mundo? Fala a verdade. Hã? E principalmente aqui no Brasil, onde só tem malandragem, corrupção, político safado. Tem certeza que você quer colocar um filho no mundo aqui nesse país hoje? E com quem você quer fazer filho? Não escutou a mãe, não escutou o pai? E agora? Quem é que vai pagar o preço? A mãe, o pai, o vô, a avó? Deus? A igreja? O partido político? Você tem que segurar esse BO, essa bomba.
E o seu filho não é um BO, não é uma bomba. Mas a sua irresponsabilidade, a sua inconsequência é um BO. Você se torna um BO para o mundo, para a sociedade, para os pais, porque você foi se enroscar com quem não prestava. Portanto, não fiquem nessa energia, não fiquem nesse vai e volta, nesse ciclo vicioso, ou círculo vicioso. Ah, irmã, meu marido me bateu, nós vamos orar. Meu marido abusou de mim, nós vamos orar. Não, faz a campanha. Não, pega o envelope. Olha, Deus vai honrar, Deus vai mudar ele. Não fique nessa falsa esperança. Tenha a esperança de uma vida melhor. Você mesmo vá atrás, corra atrás de uma pessoa melhor. Sai dessa bolha de ficar apanhando dentro de casa. Sai dessa igreja que o pastor não te ajuda e fique segurando você, prendendo você a esse cara que te bate, que te humilha, que te faz triste, infeliz, que sequela os seus filhos, causando toda essa encenação, essa dor, esse espetáculo de horror, de quebra de móveis, de briga, de pinga, de cachaça, de ofensa, de tapas. Uma criança vendo todas essas coisas. Vamos ver agora esses vídeos aí, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Não se permita apanhar, não se permita. Se o pastor falar para você continuar com o seu marido, que você tem que ficar com ele, porque o que Deus uniu, o homem não separa, a sua união não é uma união unida por Deus. Ok? E Moisés e Jesus aprovam, sim, o divórcio. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Entende? Quem está sofrendo é você. Quem está apanhando é você. Quem está sendo abusado é você. Quem está vendo o filho chorar, um filho traumatizado na escola, de tanta coisa horrível que vem em casa, é você que está vendo. Façam aí uma pesquisa com as professoras de EMEI, das creches, das escolas do ensino fundamental, dos alunos que chegam tristes e acabam adotando, se apegando à tia da escola, à professora, ao professor como pai ou como mãe, e desabafam e contam tudo o que acontece em casa, para vocês verem se eu estou mentindo. Por isso que nós temos uma geração transloucada, com uma carência, uma pobreza miserável de empatia, de afeto, de amor, de afinidade, de se colocar no lugar do outro, de ter piedade, de ter misericórdia. Por isso que se mata pessoas hoje como se mata uma barata. Porque já vive em um meio que o influencia dessa maneira. O tapa, o chute, o grito, a violência. Isso não é de Deus. Se começou assim no namoro, mulher, o primeiro grito, a primeira ofensa, o primeiro palavrão, sua filha dá. Ah, vai tomar. Ah, vai se for. Você entendeu o que eu estou falando? São palavras, são palavrões. Primeiro palavrão que o cara te soltar, o que uma mulher te soltar, tchau, bye bye. Primeiro aperto de mão, primeiro empurrão, tchau, bye bye. Some, para que você não seja mais uma na lista de feminicídio, para que você não seja mais uma moradora, sabe, de um cemitério abaixo dos 7 palmos. Falar pro pastor pegar o cara que te bate e pôr na casa dele. Falar pro pastor pegar a mulher que te trai e pôr na casa dele, ao invés de você ficar sustentando essa mulher, um relacionamento que não vinga, que não dá certo, e você tomando chifre, sendo feito de besta no bairro, na rua onde você mora. Que Deus te abençoe poderosamente. Inscreva-se no meu canal, tá bom? Inscreva-se no meu canal. Procure, denuncie 180. Procure delegacia de polícia, a mulher delegacia da mulher. Procure advogados, defensoria pública. Procure o posto de saúde, a unidade básica de saúde, o AMA, o AME. Procure ajuda de psicólogos, de assistentes sociais. Procure ajuda, mas saia dessa vida, porque o Salmo
119 vai nos dizer assim. O Salmo 139, o Terrilim 139 vai nos dizer assim. Olha que coisa linda isso aqui. E eu quero que você viva isso na sua vida. Olha. Ai, ai. Ele diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O que Deus tem para você? Eis que eu vos dou vida e eu vos dou com abundância. O que Deus tem para você? Todos os dias da sua vida. Claro que tem sofrimento, tem choro, tem perda. Eclesiastes 5, o Eclesiastes 6 vai dizer que para todas as coisas tem um tempo determinado nesse mundo. Mas Deus não determinou. Deus não está por trás. Deus não preparou um dia de espancamento, de estupro, de ódio, de ferimento, de manipulação, de abuso de homem nesse país. Esse país tem que tomar vergonha na cara. Os políticos e as autoridades e os juízes têm que impor penas mais pesadas. Castração para estupradores, para pedófilos, prisão perpétua, todas essas coisas. Para quem destrói a vida dos outros. Pena de 10 anos para quem espanca, bate, abusa de mulher. Pena de 10 anos para quem é sem vergonha e abusa do marido também, que faz o marido de trouxa, que trai o marido, mulher sem vergonha, que não vale nada. Tem essa também. Mas olha, os teus pensamentos é como a grande soma. E como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos da areia. Você consegue contar grão por grão da areia? Não consegue. Então você vê a infinidade, a eternidade de misericórdia, de bondade que Deus tem para cada um de nós. Perceba que muitas vezes, ou quase sempre, somos nós os responsáveis pelas lágrimas que derramamos, somos nós os responsáveis pelo mal que está em nossa vida. A opção, a escolha foi tua, não foi da sua mãe nem do seu pai. Quem está sofrendo é você, não é o pastor da sua igreja. Ai, ai. Olha só isso aqui, ó, que está em... Eu gosto de ler isso aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Opa. Eu acho que é aqui mesmo, deixa eu ver. Lamentações. Aqui, ó. Deixa eu ver. Livro de Lamentações, se não me engano, vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, toda manhã, durante 365 dias num ano, tem uma misericórdia, tem uma mão estendida para você. Mas se você não tomar atitude, não procurar ajuda, não vai adiantar nada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas pessoas estão anos e anos num relacionamento tóxico, apenas no choro da escuridão, do isolamento, da depressão, da dor. E a alegria que vem pela manhã que nunca chega. Porque você está dopada, entorpecida, viciada, enganada.
bitolada, cega, surda e muda, na esperança de que ele vai mudar ou de que ela vai mudar. E quem está mudando é você, mais velho, mais feio, mais fraco, mais sem saúde. A vida foi feita para aproveitar. Você está aproveitando o que da sua vida? Não está na hora de mudar? Está na hora de mudar essa vida. Você tem que mudar. Você tem que sair desse relacionamento tóxico. Diga não à violência às mulheres. Diga não também à violência aos homens. Mas, demograficamente falando, as estatísticas, quem mais sofre violência nesse país e no mundo são as mulheres. Está na hora de dar um basta. Dê um basta na violência contra as mulheres. Um basta contra estupro, maus tratos, abusos, feminicídios. Que país é esse? O que é isso? Como é que pode se tornar natural bater, espancar, dar soco, estuprar, como aquele juiz fazia com a sua esposa? Como é que pode isso? Hein? Como é que pode? Ah, separou. Você não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Vai e mata um outro ser humano, a mãe do filho, do próprio filho. Que país, que mundo é esse? Não seja você a próxima vítima. Não seja você a próxima pessoa morta por feminicídio. Termine esse relacionamento o quanto antes possível, o mais rápido possível. Procure as autoridades e siga a sua vida em paz. Muito obrigado. Vamos ver aqui o depoimento dessa mãe que está falando, dessa moça que fala sobre agressividade. Tá bom? Um abraço. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores.